E aí, tudo bom? Estamos aqui, tô eu e você aqui, na verdade, para a gente fazer um apanhado, fazer uma revisão sobre os fundamentos científicos da hipertrofia muscular. A gente vai fazer uma análise atualizada a respeito disso. Eu criei esse workshop online para que a gente pudesse fazer uma atualização que fosse científica, mas ao mesmo tempo ela fosse aplicável no seu dia a dia. Ela possa lhe ajudar de maneira importante e significativa na hora de elaborar os treinamentos. Então, seja muito bem-vindo a esse workshop online que nós estamos fazendo a respeito de hipertrofia muscular. A gente sabe que na literatura existem várias verdades sobre hipertrofia muscular, mas sempre nos preocupa, ou pelo menos me preocupa, as questões a respeito das mentiras que estão por trás dessa área da hipertrofia muscular, do treinamento físico. Como é que elas se desenvolveram, como é que elas foram se fixando no meio da educação física, do treinamento, fazendo com que nós tenhamos um processo ineficiente na hora de prescrever, analisar e aplicar o treinamento para hipertrofia muscular. Então, eu trouxe aqui algumas verdades para nós. Esse artigo é um artigo de 2016, muito bacana, é a respeito das adaptações que o exercício físico pode promover na saúde do músculo esquelético. É uma revisão muito interessante, eu aconselho que vocês leiam ela aprofundadamente para que entendam algumas coisas. Dentro dessa revisão, os autores eles destacam alguns detalhes bem interessantes. Nós sabemos que durante a nossa passagem, durante o nosso processo de crescimento, desenvolvimento e envelhecimento, nós temos um decréscimo da massa muscular, do músculo esquelético propriamente dito. E isso nós conhecemos como envelhecimento. O envelhecimento das células, dos órgãos e, claro, também da massa muscular. Esse envelhecimento, somado a desequilíbrios no estilo de vida, com aumento do consumo de energia, o consumo alimentar e pouco gasto energético, vai gerar um processo de redução da quantidade e também da qualidade da massa muscular dos sujeitos. Além disso, nós vamos ter um acúmulo de gordura subcutânea e também de gordura visceral, aquela gordura entre as vísceras, que é a gordura mais prejudicial no organismo humano. É a gordura relacionada com níveis inflamatórios bem importantes. Juntando esse decréscimo natural da massa muscular, o sedentarismo e a má alimentação, nós vamos ter pontos interessantes, como, por exemplo, o aumento da resistência à insulina na musculatura esquelética, uma hiperglicemia em jejum, ou seja, uma tolerância à glicose reduzida, e isso tudo pode migrar para uma doença conhecida como diabetes tipo 2. Então, o processo de envelhecimento ele causa essa perda de massa muscular, causa essa perda de qualidade de massa muscular, somado a processos de sedentarismo e processos de má alimentação, vai desencadear doenças que podem ser extremamente graves para a manutenção da saúde do sujeito, para a manutenção da vida, da qualidade de vida dos sujeitos. E o que o exercício físico faz? E aqui eu estou tratando de exercício físico, tanto de musculação, levantamento de peso, cargas, quanto a parte de corrida, a parte aeróbia, bicicleta, natação, caminhadas e assim por diante. Um sujeito saudável, ele tem uma grande quantidade de sarcômeros, monte de miofibrilas na sua massa muscular, o que não acontece com o idoso. O idoso tem uma redução dessas fibras musculares, tem uma redução dessa massa total muscular. O exercício físico por si, ele é capaz então de reverter esse processo de quantidades menores de massa muscular no idoso e também a tipagem de fibras, as características das fibras musculares desse sujeito idoso. Então o exercício físico ele é capaz de melhorar a questão da sensibilidade à insulina, é capaz de melhorar a capacidade de migração de transportadores como GLUT4, é capaz de aumentar a biogênese e a função mitocondrial nos sujeitos.
E é exatamente isso que a gente precisa fazer com relação à disseminação do exercício físico, mostrar que adultos jovens saudáveis, eles têm grande volume de massa muscular, existe um processo de deterioração, de envelhecimento que diminui essas miofibrilas, tipo 2 em torno de 20 a 50% menores e 30 a 50% menos miofibras na massa muscular. O sedentarismo agrava esse processo e o exercício físico aeróbio e de carga com pesos aumenta e reverte esse processo, consegue aumentar as fibras musculares e reverter esses processos. Por quê? Porque estimula drasticamente a síntese proteica e também a biogênese das mitocôndrias, a criação também de núcleos, novos núcleos nas miofibrilas para desenvolver essa massa muscular. Muitas pessoas comentam a respeito da genética. Será que a genética ela explica parte dessas adaptações, parte dessas características? A resposta geral é sim, a genética ela pode influenciar drasticamente os processos, porém a gente precisa entender o quanto que isso é possível. E eu trago 2 artigos clássicos, essa imagem aqui de um deles, mostrando gêmeos que foram separados no nascimento. O gêmeo da direita, que você está vendo aí na sua tela direita, o maior, foi criado por uma família com mais condições, então teve acesso a mais comida, a mais energia. Notem que ele é proporcionalmente maior do que o seu irmão. Notem que o tamanho da cabeça, comprimento, largura dos ombros, né? Notem que ele tem um desenvolvimento genético maior do que o seu irmão, que passou por dificuldades alimentares na infância. Esse outro trabalho é um trabalho bem interessante, publicado na Experimental Physiology, um trabalho do Dr. Brown, muito bacana. Ele mostra aqui dados extremamente interessantes, onde 2 irmãos univitelinos, gêmeos univitelinos, tinham a mesma alimentação, a mesma rotina de descanso, porém um treinava a parte aeróbia e o outro treinava levantamento de peso. Notem que o Otto treinava a parte aeróbia, então tinha adaptações morfológicas características desse esporte, dessa atividade, e o Ewald treinava levantamento de peso. Notem que ele tem uma grande massa muscular. E isso é muito interessante, porque a genética ela pode influenciar, mas o meio onde o sujeito está inserido também vai ter uma grande participação no desenvolvimento dessa capacidade genética, tanto do ponto de vista alimentar, quanto do ponto de vista de treinamento, como nós estamos vendo aqui nessas imagens. E aí nós chegamos em algumas coisas interessantes. Tipos de fibra musculares. Como é que eu faço a análise da tipagem de fibra muscular? Bom, eu tenho que entender que existe um processo de recrutamento da fibra muscular. Nós temos basicamente 3 grandes tipos de fibras musculares. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas nós temos que entender que existe um recrutamento do músculo esquelético através de uma coisa chamada unidade motora. Essa unidade motora é um motoneurônio, um neurônio motor que sai da base ganglionar da nossa medula e vai até as fibras musculares. Nas fibras musculares, então, ele inerva diversas fibras, né? Então ele tem uma placa motora ali onde ele acaba levando informações vindo do sistema nervoso central e puxando informações vindas da musculatura, da periferia. O que determina a tipagem de fibra é exatamente o calibre deste motoneurônio. Se nós temos motoneurônios mais calibrosos, mais grossos, nós vamos ter um tipo de fibra. Se nós temos motoneurônios mais finos, delgados, nós vamos ter outro tipo de fibra muscular. E como é que eu descubro o tipo de fibra muscular? Existe um exame, uma avaliação chamada de biópsia muscular. Essa biópsia, nós estamos vendo aqui um desenho sobre esse equipamento. Esse equipamento, então, é composto por uma guilhotina, uma agulha oca, um propulsor de guilhotina. Isso é inserido na massa muscular do sujeito e é retirado um pequeno pedaço da fibra muscular, daquele músculo que nós queremos analisar, e isso é levado ao laboratório. Notem essa imagem aqui, sendo feita uma coleta
de músculo do gastrocnêmio do atleta. Notem na imagem da direita que está saindo um pedacinho do músculo que vai ser analisado. E isso em tratamentos histoquímicos, lá na bioquímica, nós vamos conseguir fazer a classificação da tipagem de fibra. Então nós dividimos basicamente em dois tipos: as fibras de resistência, de endurance, e as fibras de produção de força. As fibras de endurance, elas estão aqui na imagem, sendo mostradas como fibras mais escuras, e notem que são fibras menores, fibras menos calibrosas, menos grossas do ponto de vista morfológico. As fibras tipo 1, então, elas são mais oxidativas, elas são ricas em mitocôndrias, elas têm bastante triglicerídeo intramuscular, elas têm essa capacidade de resistência muito grande e vão ser encontradas principalmente em atletas de longas distâncias e em músculos que sejam também músculos acessórios, músculos de transição de segmento. Já as fibras tipo 2, elas podem ser divididas em fibras tipo 2A e 2X. Exatamente, 2X. Na faculdade eles ensinaram fibras tipo 2B, mas as fibras tipo 2B, elas são só encontradas em roedores. E por motivo de que os experimentos, os estudos começaram com roedores, as pessoas assumiram essa nomenclatura, mas em seres humanos nós não encontramos fibras tipo 2B, mas sim 2X. Então, recapitulando a tipagem de fibra, nós temos as fibras tipo 1, que são mais oxidativas, as fibras tipo 2A e as fibras tipo 2X, que são as mais aptas à produção de força e potência. Este gráfico aqui, essa imagem, eu gosto muito dela. Ela é um estudo que verificou a quantidade de fibras tipo 1 em diferentes músculos. Notem que nós temos aqui o sóleo ou solear, com bastante fibras oxidativas, o tibial anterior também com bastante fibras oxidativas, o bíceps femoral, o deltoide, o sartório, que é o músculo da coxa envolvido na musculatura da coxa. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que tem mais de 60%, 70% das fibras da sua composição de fibras tipo 1. Automaticamente eles têm poucas fibras tipo 2A e 2X. O que isso me mostra? Mostra que estes músculos, por exemplo, o solear, o tibial, o bíceps femoral e o deltoide, são músculos que passam a ser ativados de maneira mais funcional, de maneira mais a expressar as suas adaptações, com cargas mais leves e com volumes de treinamento maior. Isso é bem interessante, porque muitas vezes na prescrição de treinamento, nós acreditamos que a carga passa a ser um elemento muito importante e, de certa forma, eu concordo que ela é um elemento importante, mas em alguns músculos, quem sabe, cargas menores com volumes maiores possam ser interessantes para fazer uma ativação muscular mais ampla, mais efetiva. Então, quando a gente olhar lá um sujeito fazendo posterior da coxa, fazendo ombros, deltoide, com volume maior e uma carga mais baixa, você entende que ele está querendo estimular realmente a grande maioria das fibras que compõem estes músculos. E aqui eu tenho as rotas de sinalização da hipertrofia e também os sinalizadores hipotróficos. Notem que exercícios com sobrecarga, eles geram um estímulo de liberação de hormônio do crescimento. Isso vai gerar uma sinalização de fatores semelhantes à insulina, fatores musculares, a própria insulina dentro do contexto de sinalização, para que haja estímulo da PI3K, a AKT e, por fim, da mTOR, que é uma promotora de síntese proteica, que gera hipertrofia. Vejam o contrário, sinalizadores hipotróficos, uma inflamação crônica ou imobilidade, ou as citocinas inflamatórias lá, a TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, vão fazer ativação de degradação de proteína. O que nós buscamos é exatamente
o contraponto dessas duas vias. Quando nós fazemos exercício, nós queremos que os processos hipertróficos se sobreponham aos sinalizadores hipotróficos. E aí nós temos o aumento da massa muscular, a manutenção da massa muscular que já existe ali no sujeito. Então aqui a mesma coisa, mostrando os exercícios de peso gerando essa contração, gerando esse processo de sinalização da mTOR, levando então à translação e à iniciação da síntese de proteínas. Aqui de novo a regulação. E aí nós chegamos a um estudo de 2005, é um artigo de revisão da história e o futuro do Kaatsu Training. O Kaatsu Training é conhecido aqui no Brasil como treinamento de oclusão. Ele segue alguns princípios interessantes, né? Mas é uma metodologia alternativa de treinamento que proporciona ganhos de força e hipertrofia semelhantes ao do treinamento convencional, não maior, semelhantes. Pode facilitar o condicionamento físico de pessoas que não suportariam cargas altas de treinamento, grandes volumes, grandes pesos, cargas. Por exemplo, pessoas idosas, pacientes com osteoartrite, pós-cirúrgicos, pacientes em reabilitação e outros também. Então aqui o equipamento, né, esse equipamento é o alternativo, né, então acaba sendo o equipamento de torniquete, né. O equipamento original ele custa 3.000 euros. Tá? Aqui a gente tem um outro artigo interessante, comportamento da força muscular e da área muscular de braço. Às vezes as pessoas perguntam assim, André, eu consigo ter hipertrofia nas primeiras 8 semanas? Sim, você consegue ter hipertrofia nas 8 semanas, primeiras 10 primeiras semanas, 12 primeiras semanas. Mas essa hipertrofia ela não é tão grande quanto a que aconteceria depois dessas 10, 12 semanas. Porque nós temos um período de adaptação neural. Essa adaptação neural, geralmente, ela dura em torno de 8 a 12 semanas, onde a minha força está sendo desenvolvida, e aí sim, depois, eu consigo ter um estresse muscular mais eficiente, gerando mais hipertrofia, uma magnitude maior hipertrófica. Não quer dizer que não haja hipertrofia no início, antes de 10 semanas, como o nosso gráfico está mostrando, mas ela é bem menor do que quando acontece, quando é verificado depois de 19 semanas, 28 semanas e assim por diante. Chegamos na parte de prescrição do treinamento, né? Então, quais são os aspectos importantes da prescrição do treinamento propriamente dito? Eu vou listar lá tipo de exercícios básicos ou de polimento, a intensidade que está relacionada com a carga, com o peso que está sendo levantado. Nós temos o volume, quantas séries, repetições, exercícios, tempo de tensão. Nós temos o descanso entre as séries, isso é uma discussão bem interessante que a gente vai ter aqui nesse work. A frequência, quantas vezes por semana a gente treina. E, claro, a periodização, a planificação dos ciclos, como é que eu monto isso de forma geral, beleza? Então vamos começar pelos exercícios básicos versus polimento. Isso é uma discussão muito grande aí na literatura, nas redes sociais, o que será que é melhor? Aí fazer exercícios básicos, não fazer exercícios de polimento. Bom, nós precisamos entender uma relação de carga e tensão imposta ao músculo esquelético. É muito simples nós percebermos que é bem mais fácil levantar bastante carga no agachamento, muito mais carga no agachamento do que no exercício de glúteo com a caneleira. Então, só aí já existe uma relação de carga envolvida. Se eu levanto mais carga num exercício, teoricamente eu tenho maior benefício quando comparado a outro exercício. Então, realizar estudos que comparem fator de agachamento com fator de glúteo sendo levantado com a caneleira, nós vamos ter uma discrepância, nós vamos ter uma briga um pouco desigual a favor do agachamento. Mas o que será que aconteceria se nós fizéssemos o mesmo volume de treinamento, conseguíssemos levantar com a caneleira a mesma tonelagem que seria levantada pelo exercício agachamento? Será que os resultados seriam parecidos? Seriam muito diferentes? Será que ia ser a favor do agachamento? Seria a favor da caneleira? Bom, nós vamos conversar sobre isso e vamos entender algumas coisas a respeito de volume de treinamento e intensidade nesse work.
Então, exercícios básicos. Nós temos lá agachamentos, terra, puxadas, os supinos, as roscas, as paralelas. Nós temos também aqui, né, exercícios de polimento, como extensores, flexores, o crossover, que é feito no polimento também, né? E aí nós temos as variáveis de planejamento, né? Nós temos a escolha dos exercícios. Será que são exercícios dirigidos em equipamentos, livres? Isso influencia em alguma coisa? Bom, os dirigidos são movimentos padrão, dado pelo equipamento, isolam o músculo em determinada articulação. Existe a falta de variação do modelo de recrutamento da fibra, né? Então é uma pequena ação sinérgica durante a atividade, o resto acaba sendo só realizado pelo motor primário. E nós temos lá os livres, que são caracterizados por pesos livres e necessitam de equilíbrio na execução, além de atuar em vários planos para um determinado movimento. São exercícios que passam a gastar mais calorias de forma geral, os de peso livre. Mas como é que eu faço a seleção dos exercícios, então, para a montagem do treinamento? Os exercícios multiarticulares também são conhecidos como exercícios primários. Eles necessitam um período mais longo de adaptação neuromuscular. Então eu passo a dar mais atenção para estes exercícios. E os monoarticulares são considerados como secundários. Período menor de adaptação, ele é mais curto. As ações musculares, tanto concêntricas, excêntricas e isométricas, são feitas nesses dois tipos de exercícios. Geralmente, os treinamentos podem ser compostos por 100% dos exercícios multiarticulares, os básicos. Mas o mais recomendado é que nós possamos montar 80% de multiarticulares e 20% de monoarticulares de polimento. Óbvio que isso não é uma regra, ela é muito específica para determinados esportes, determinados interesses. Se você não tem equipamentos de polimento, se você não tem barras guiadas, você tudo vai adaptando dentro desse contexto. Esse é só um exemplo de possibilidade. Então eu escolhi em torno de 80% lá dos exercícios vindo de multiarticulares e depois fazer 20% de polimento. Por que nós vamos fazer uma ordem de exercício? Exercícios multiarticulares geralmente estão na fase inicial da sessão de treinamento. Por quê? Porque eles geram mais fadiga muscular e precisam de mais coordenação do movimento. Conforme eu perco a coordenação, eu tenho mais chance de lesão muscular. Por isso que estão no início do treinamento. Então existem 3 formas básicas de organização do treinamento. Os exercícios primários vêm antes dos secundários. Os exercícios para membros superiores são alternados com os inferiores, ou fazemos o treinamento parcelado. Um dia treina peito e bíceps, outro treinamento de costas e tríceps e assim por diante. Mas por qual motivo? Bom, os exercícios multiarticulares eles permitem maior volume de carga levantada. Isso gera maior gasto energético, por isso existem mais resultados e adaptações quando eu uso esses exercícios multiarticulares que me permitem um volume de carga maior a ser levantado. Beleza? Ótimo. Eu vou parar esse módulo aqui, nesse artigo. A partir desse artigo aqui, a gente continua na próxima aula, no próximo vídeo. Beleza? Espero que tenha gostado desse work introdutório aqui. Daqui a pouco aparece mais um vídeo aí para a gente poder assistir de maneira bem legal. Um abraço e até mais.